Fala pessoal, tudo bem? Está no ar mais um podcast da TM, Vivendo de Day Trade. E no episódio de hoje vamos falar sobre estratégias. Eu devo ou não ter uma estratégia fixa? Hoje estão aqui ao meu lado Arthur Ramos e Paulo Vitor Celuto. Roda a vinheta. Saber se vai usar uma ou mais estratégias é muito importante, né? Então a gente vai abordar um pouquinho, conversando com o Paulo e com o Arthur, a maneira correta e se existe uma maneira correta de abordar esse tema. Paulo, aborde um pouco desde o começo, né, quando você começou a operar e como você opera hoje. Você tem uma estratégia fixa ou vai variando dependendo do que o gráfico vai te mostrar? Estratégia fixa, ela funciona em períodos, né? Então, se você vai operar uma estratégia fixa, você vai ter que sempre, na minha opinião, estar esperando acontecer a condição específica da sua estratégia. Você não vai conseguir operar a qualquer momento no gráfico, né? Eu já prefiro ter uma visão do gráfico. Como que eu faço? Eu vejo o que ele está fazendo. Então, se o gráfico está numa tendência, eu vou usar estratégias que eu tenho para aproveitar dessa tendência. Se ele está numa região consolidada, está lateralizado, eu vou usar estratégias para o gráfico como ele está consolidado. Então, eu não tenho uma estratégia fixa que eu uso, né? Eu, particularmente, prefiro aproveitar assim, realmente da movimentação do gráfico ali para usar uma estratégia específica porque ele estiver fazendo no momento, né? Perfeito. Arthur, fale um pouco disso e complementando, tem ponto positivo ou negativo? O que você abordaria, na verdade, agora com um pouco mais de experiência, trazendo esse lado de quem ainda não tem essa bagagem que nós temos no mercado, porque às vezes ela tem segurança de não aprender várias coisas, né? E às vezes, até por segurança, né, ela tem escolhido só uma estratégia e indo a fundo nela. Então, aborde um pouquinho esse tema, se é bom ou ruim ter poucas estratégias. O grande lance, eu acho que a gente tem que pensar, né, Paulo, naquele lance da essência do mercado, né? Uhum. Então, acho que todos nós aqui temos esse consenso. A essência do mercado, ele vai trabalhar, como é uma análise gráfica, a gente vai trabalhar com o gráfico vai respirar, né? Fazer movimentos de alta, movimentos de baixa, e a gente pode usufruir dele. Como o Paulo falou, se ele estiver numa tendência, a gente vai trabalhar dentro da tendência. Se ele estiver em uma lateralização, a gente vai trabalhar na lateralização. Então, trabalhar dentro dessa essência. Primeiro de tudo, você entender o que é o mercado. O que é o mercado cambial, você entendendo essa essência. Quanto a ter uma estratégia fixa, muitas pessoas utilizam de estratégias fixas porque ela naquele momento dá uma assertividade, né? Então, às vezes a pessoa fica mais confiante, porque uma semana inteira aquela estratégia deu certo, 2 semanas ela deu certo, mas o mercado ele é cíclico, né? Então a gente já passou por isso, né? Sim, sim. Por isso que eu falo em se apegar aos conceitos, né? Se apega aos conceitos do gráfico, entendeu? A estratégia ela é maleável conforme está tendo a movimentação, né? A gente inclusive tem na nossa mentoria uma estratégia que, como o Paulo falou, ela depende de um padrão em um horário específico. Então, assim, toda vez que bate um horário específico, a gente tem uma estratégia que ela depende do padrão. Então, muitos dos nossos alunos operam apenas com essa estratégia. Sim. E muitos tiveram bastante lucro. Só que quando essa estratégia acaba não dando muito certo, eles tomam o reverso proporcional ao ganho, inclusive. Enquanto eles não adquirem, né? Porque assim, essa estratégia a gente libera nas primeiras aulas para que o aluno consiga lucrar e inclusive pagar a nossa mentoria no primeiro mês, né, Fábio? Então, mas a gente vai explicando a essência. E quando o nosso aluno termina a formação, ele entende que dependendo da essência do mercado, dependendo da movimentação do mercado, cabe uma estratégia. Dependendo de outra movimentação, cabe outra estratégia. Então a gente dá esse leque para ele. Perfeito. É que quando você está começando, né, você tem aquela desconfiança, você não está confiante, você não tem, como eu posso dizer, facilidade com aquilo, ou intimidade com aquilo. Então você acaba focando em alguma estratégia, né, que dá resultado. Essa estratégia, por exemplo, que vocês podem acompanhar, que a gente até posta nos nossos stories, no Instagram e tudo mais, no Telegram com os alunos, ela
tem hora que ela aparece todo momento, né? E tem hora que ela some. E se eu ficar concentrado só naquela, eu não vou conseguir, como eu faço, ter um rendimento mensal, né? Vai ter um período que eu vou conseguir lucrar e vai ter período que não vai ter nem oportunidade. Daí vai mexer com a minha ansiedade, pode ser que eu procure entrar onde não tem, e isso prejudica. Então, eu acho assim, se você está focado em uma só estratégia, não veja o mercado como se fosse uma maneira de você ter um salário, né? Porque você, no máximo, você vai buscar um lucro extra, um rendimento extra, porque vai ter algumas oportunidades, né? E você vai conseguir entrar só nessas oportunidades. Não tem como você buscar, né, Paulo e Arthur, viver do mercado usando apenas uma estratégia. Sim, que vamos dizer assim, quando você está operando só uma estratégia, você tem que ali aguardar, esperar as condições dela, né? Se você tem um leque maior de estratégias aí, que você já tenha treinado essas estratégias também, que é bem importante, porque às vezes não adianta você pegar, hoje eu vou operar tal estratégia e eu não tenho ela nem treinada, entendeu? Então, a gente geralmente passa a estratégia business porque ela é uma estratégia que ela te dá um parâmetro bem focado assim, no que está acontecendo ali no momento. Depende de um padrão de gráfico, depende da hora. Então você segue uma regra para ter um êxito melhor nessa estratégia. Já algumas outras estratégias, você depende um pouco de avaliar ali melhor ali o padrão do gráfico para você realizar sua entrada, né? Então, toda estratégia que você vai usar, por mais que seja às vezes uma estratégia simples, você tem que treinar ela, né? Perfeito, Treinar ela para observar sempre melhor aqueles padrões, porque senão às vezes você acaba entrando também em padrões em falsos padrões, né? Que acontece no gráfico ali, que às vezes a nossa mente mesmo... Antes de você comentar, eu queria uma coisa muito legal para dizer nesse podcast, que você usa bastante nas suas aulas, nos seus comentários, no bate-papo, usando que é as confluências. Sim. Né? Se você tem só uma estratégia, você acaba perdendo a visão de encontrar outras confluências. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu vejo muito você batendo nessa tecla com seus alunos, com os alunos nas aulas, na live, então muito interessante você comentar sobre isso também. Sim, acho que assim, a coisa que eu queria deixar focado aqui é que assim, não existe uma estratégia que é 100%. Então assim, você vai ver no YouTube muita coisa, esquece essa parada, abre a mente. Então é uma coisa assim, abre a mente, entenda a essência do mercado, né? E se você tem uma estratégia que depende de um padrão, aí você pode trabalhar ela, mas conhecendo a essência e colocando o máximo de confluência, porque é uma estratégia que depende de um padrão específico, é uma estratégia que se você não conhece do mercado, se eu colocar a minha esposa, inclusive eu fiz um post no Instagram, se eu colocar meu cachorro para clicar, se ele entender aquele padrão, igual no livro do Poder do Hábito, tinha um macaco que dependendo do movimento, ele apertava um botão quando acontecia uma coisa, então ele tinha ação quando acontecia aquilo, e é simples, então assim, aconteceu uma ação, você clica, dando padrão, você vai lucrar. Então a gente tem essa estratégia, mas se a pessoa ficar totalmente dependente, não vai adiantar. E se ela não colocar confluências, ela pode inclusive errar, porque essa estratégia ela não é 100%. Ela tem uma porcentagem boa, mas se você coloca todas as suas confluências, ela vai melhorar, ela vai ficar muito melhor. Uma coisa que o Paulo também fala bastante é aquele lance, né, Paulo, de ter uma empresa e você ter 3 gestores, né? Sim, exatamente. Eu tenho uma empresa e eu contrato 3 pessoas para avaliar tomar as decisões dessa empresa. Eu tenho 3 diretores que eu pago bem ele para isso daí, né? Que no caso seria minhas confluências. Então, se tem 2 diretores me falando que o mercado vai tomar uma posição ou que é para mim fazer uma coisa e um outro não, eu sei que eles são bem qualificados e eu preciso entender o porquê do que está falando não, entendeu? Às vezes você tem ali uma linha de tendência, uma linha de suporte e resistência, só que você tem uma região de Fibonacci um pouco mais acima, você sabe que, eu posso esperar uma movimentação que o preço rasgue essas 3 confluências para elas bater de acordo. Porque se uma está me dizendo errado, pode ser que o preço ali não esteja num movimento legal para mim fazer minha entrada. Que é aquilo lá, a gente tem que entrar onde a gente quer que o preço esteja, não onde o preço quer que a gente entre. Né? Trazendo uma comparação para o mercado de empreendedorismo,
Um empreendedor de sucesso, ele não é um empreendedor de sucesso só pela quantidade de sim de negócios que ele pega, mas sim pela quantidade de não. Né? E, por exemplo, como eu sou formado na área da saúde, uma coisa que eu aprendi, e também quando eu ministrava algumas aulas na parte da fisioterapia, o que eu falava para os meus alunos era o seguinte: você tem que saber o que você não pode fazer para fazer o mal para aquela pessoa. Se você souber o que você não pode fazer para fazer o mal, você já consegue já ajudar aquela pessoa. Sim. Porque você não vai fazer o mal para ela. E você sabe os riscos. Então, assim, se você entender os riscos, você não corre problema no mercado de tomar um loss, de perder dinheiro. Então, eu acho que essas comparações e jogo para o mercado, porque isso vai fazer uma baita de uma diferença. Aproveitando esse gancho, até eu queria trazer um problema que muita gente usa, que é ter uma estratégia só, né? Que a gente está comentando aqui. Eu vou para o gráfico para mostrar, tá, um exemplo, para vocês terem um pouquinho mais de clareza no que eu estou tentando passar e no que eles estão tentando passar, e depois eu quero que vocês comentem também. Vamos pegar de exemplo aqui essa movimentação, tá? Essa movimentação de baixa. A gente usa, até mostrou em algumas lives no Instagram, no YouTube, essa estratégia, que é a reversão na banda de Bollinger, né? Imagine só, aqui ela deu o padrão de entrada, né? Mas olha o que aconteceu. Se eu tivesse só essa estratégia, operando com essa estratégia, eu teria tomado possivelmente um loss, 2 loss, 3 loss e teria quebrado meu dia, ter estopado. Se eu não tiver um gerenciamento e um stop loss, eu poderia estopar a minha banca nessa única análise, porque eu só estou usando uma estratégia. Se eu tivesse várias estratégias, eu teria tomado o loss, parado, pensado no que eu poderia ter errado ou não. Às vezes o loss vem, mas você fez uma análise correta, e depois voltar e buscar novas entradas, né? Então é por isso que a gente gosta de comentar, né, até passando para vocês já, que ter experiência, ter tempo de tela e ampliar o conhecimento faz total diferença para quem quer buscar lucros no mercado, para quem quer viver do day trade, não é? Sim, com certeza. Até uma coisa que eu sempre estou passando para os alunos ali, que eu geralmente chamo de a clássica, né? O que é a clássica? Quando você define um ponto de entrada e o preço vai lá e rompe esse ponto seu de entrada. E daí eu aproveito já desse rompimento desse ponto de entrada aqui para fazer o pullback dele, para tirar já o meu martingale nessa entrada. Então eu caso tanto o meu operacional quanto o meu gerenciamento operacional, né? Que a gente tem um gerenciamento de banca, que é o quanto a gente pode perder no dia, e a gente tem um gerenciamento operacional, que é como a gente vai gerir o quanto a gente pode perder no dia, junto com a nossa estratégia. Então, se você tem um ponto que não deu certo, ali você já tem que ficar atento como que você vai fazer para você já aproveitar da sua margem ali do dia, para você tirar essa entrada e ainda sair no lucro, né? Então, eu uso bastante esse exemplo como uma clássica, né? Às vezes eu pego uma entrada ali num topo, ele rompe aquele topo, eu aguardo já o gráfico fazer o pullback para mim já tirar o meu martingale, né? Aproveitando da tendência. E isso é o exemplo puramente do mercado, né? Exatamente. Você entender a essência, porque o mercado ele não vai tomar um movimento de subida para sempre, porque a gente analisa o gráfico de 1 minuto, entendeu? Sim. Às vezes o que mostra lá no Jornal Nacional, a subida do dólar, é uma porrada de velas de 1 minuto que a gente opera, entendeu? Então assim, a gente consegue ter nós do day trade, a gente consegue ter lucros por 1 minuto, em 30 segundos, dependendo do tipo de análise, dependendo da essência do mercado. Então a gente sempre vai entender que o mercado, em alta, ele sobe, respira e faz alta de novo. Em baixa, ele desce, respira e faz baixa de novo. Então, a gente aproveitar disso. Tendo esse leque, né, e mais a essência do mercado, você pode lucrar. E no lance que você falou de casar o gerenciamento com o operacional, isso também eu utilizo muito. Porque, por exemplo, se me aparece a minha estratégia, que é uma estratégia principal, eu tenho uma estratégia principal, e se me aparece um padrão de estratégia principal, eu opto e assumo o risco de colocar um valor maior naquele padrão. Por quê? É o meu padrão de especialista. Eu sou especialista naquele padrão. Então, se apresentou aquele padrão, eu invisto um pouco maior. Mas eu entendo que eu preciso ter
os meus diretores todos em comum acordo para poder filtrar e confluenciar mais. É esse ponto que eu ia chamar agora para esse último bloco nosso. Não precisa, né, deixar isso claro, não precisa, na hora que você aprende um novo jeito de operar, aprende novas estratégias, não precisa esquecer lá da primeira que você aprendeu. Sim. Não. Vá concluindo, vai juntando todas essas maneiras de operar, que daí você vai ficando o que a gente está falando aqui. Tendo experiência, tendo tempo de tela e vai conseguir achar mais entradas com menos tempo de tela, né, que é importante. Então eu queria perguntar para vocês assim, vocês começaram a operar de um jeito lá atrás, né, acompanhei muito isso, e hoje vocês operam de uma outra maneira, porém também com estratégias que vocês aprenderam lá no primeiro ano de vocês de mercado. Então, como que vocês poderiam passar isso para quem está começando? Tipo, uma estratégia foi muito assertiva no começo, quer dizer que ela pode não ser assertiva agora, mas mais para frente ela pode voltar a ser assertiva, né? A pessoa não precisa esquecer uma estratégia para aprender outra. Sim, eu acho que dessa parte aí o importante é você levar a base como consideração, né? O que é essa base? Você tem ali as regiões que você identifica como pontos fortes de suporte e resistência, que é uma base. Você tem ali padrões de vela, de padrões de vela que você tem em regiões de consolidação, em regiões que também tem tendência e também consolidação e tendência que a gente conhece ali dos canais. Eu acrescentaria, desculpa cortar, mas eu acrescentaria as teorias de Down e de Elliott, que é a base do mercado. Teoria de Down, que a gente sabe que se teve uma queda muito grande pode ter uma correção, ondas de Elliott, que é a movimentação, né, que a gente identifica no metagame do mercado ali, que é o que é o metagame. A gente vê todas as condições do mercado, vê se o mercado, por exemplo, eu vou operar Euro-USD, eu vou ver como que o euro está no dia, eu vou ver como o USD está no dia, para mim entender ali, sabendo que o euro é o meu par principal, se o euro está numa alta com relação ao USD, ele pode estar tomando uma tendência de alta. Então só nisso daí, junto com ondas de Elliott, que é o que os grandes operam, né, que é a elite ali do mercado opera, os tubarões lá. Então, toda essa base do mercado de movimentação que vem, eu uso até hoje, porque é a base. A partir disso daí que eu vejo a estratégia que eu vou usar, entendeu? A base, ela se aplica a toda estratégia, né? Operar conforme o mercado se apresenta para você, né? Então, assim, se hoje ele se apresenta para você numa tendência de alta, você vai procurar operar a favor dele, nunca contra, né? Sim. Que é o erro da maioria dos traders, né? E contra o mercado está se apresentando. Exatamente. Esse lance que trouxe do metagame é sensacional, né? Sim. Sensacional isso aí. Isso daí é muito legal. E até uma coisa interessante que eu lembrei, que um aluno mesmo da vivência, ele perguntava, ele começou com nós, aprendeu ali um operacional que a gente estava operando no começo do ano, que estava dando um resultado muito bom. E daí depois a gente foi entrando muito em martingale, né? A gente foi tendo que abusar muito da gestão de risco ali para sair um dia positivo. Aí o que aconteceu? Eu falei, não, peraí, eu estou identificando outros padrões aqui do mercado e vamos operar dessa forma a partir de agora, que daí a gente voltou a ter um lucro assim, mais consistente com relação às entradas. Aí ele chegou para mim e falou, mas e aquilo lá que a gente aprendeu? A gente não vai mais usar? Foi exatamente isso que eu falei. Esse daí é a base. Aquilo lá, a gente usou a base que a gente usava lá, a gente está usando aqui. Só estamos usando uma estratégia diferente por conta do padrão do mercado. Sim. Não precisa, né? É igual você carrega conhecimento. Você não vai perder o conhecimento porque você está aprendendo mais. Sim. Não, você carrega. Então é perfeito vocês terem essa visão, né? Quem está assistindo, que é assim, você tem que adquirir conhecimento, não esquecer o que você aprendeu, mas sim juntar, complementar com o que você está aprendendo agora, porque assim você vai ter consistência e vai buscar os seus lucros com mais facilidade. Pessoal, agradeço muito quem assistiu, deixe o seu feedback para a gente, tá? Deixe o seu feedback para nós aqui, para a gente conseguir trazer um conteúdo mais completo ainda para vocês. Quem tem sugestões, mande, críticas pode mandar também, tá? Lembrando, temos nosso canal no Telegram, no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Então pode entrar em contato com a gente que a gente conversa e explica um pouco mais sobre opções binárias e outros mercados se for do seu interesse. Pessoal, já me despeço por aqui e passo para vocês.
Para quem está assistindo até agora no YouTube, eu vou deixar uma dica para vocês aqui. Uma dica muito importante que vai ajudar vocês a visualizarem melhor o gráfico e ajudar no tempo de tela. Então, vamos pensar aqui que você está escutando no Spotify, tá? Então você está escutando no Spotify e está imaginando todos os termos técnicos que a gente está falando, padrão de vela, onda de Elliott, pullback. Então isso você já tem uma imagem do gráfico. Quando você vai para o gráfico, quando você vai para a tela, você visualiza e você tem a imaginação disso, tá? Então é muito interessante vocês começarem também a escutar o nosso podcast, porque no podcast a gente tem a fala e vocês podem imaginar o gráfico, e quando vocês forem para frente da tela tudo isso fica mais organizado. A gente teve bastante feedback positivo quanto a isso, né? Que o pessoal tem aprendido com o nosso Spotify de graça, e quando vai para o gráfico eles entendem tudo o que está acontecendo. Pessoal, eu venho convidar vocês também para assistir o nosso canal no YouTube. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente falou, sobre regiões de suporte e resistência, padrões de vela, ou qualquer dúvida operacional, vocês têm que entender que vocês não podem ter esse tipo de dúvida na hora de operar, porque vocês estão lidando com dinheiro e na hora de operar é a mesma coisa que você está fazendo uma prova sem ter estudado. Você vai chegar lá e vai acabar zerando. Então, se vocês têm alguma dúvida, aproveitem desse material que a gente tem disponível no YouTube grátis para vocês aprenderem e ir evoluindo no mercado, assim, junto com a gente. E se tiver mais dúvida, é só chamar a gente, tá? E se quiser participar, gostou do nosso conhecimento, a gente oferece a nossa mentoria também. Então, a gente vai dar um suporte totalmente forte para vocês. A gente vai estar totalmente em contato com você todos os dias, durante 6 meses. Então, se gostou do nosso conteúdo gratuito, imagina como vai ser o nosso conteúdo que você vai ter aí em uma inscrição de 6 meses aí no nosso curso. Fechou, é isso aí, pessoal. Obrigado de novo por assistirem, compartilhem, deixa o like e abraço.